caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê alguns países insistem tanto em investir pesado em bombardeiros. Os bombardeiros estratégicos são armas poderosas que têm a capacidade de projetar poder a longas distâncias, realizar ataques precisos e, mais importante, manter uma dissuasão nuclear eficaz. Mas por que alguns países continuam investindo pesadamente nesses aviões, enquanto outros optam por ignorá-los? Uma das principais razões pelas quais países como os Estados Unidos, Rússia e China investem tanto em bombardeiros é a capacidade de projeção de poder a nível global. Bombardeiros estratégicos podem alcançar qualquer parte do mundo, permitindo que esses países influenciem eventos globais e demonstrem o seu poderio militar sem a necessidade de bases locais. Bombardeiros também são componentes críticos da tríade nuclear, que inclui mísseis balísticos intercontinentais, submarinos lançadores de mísseis e bombardeiros estratégicos. Essa tríade garante que um país é capaz de retaliar em caso de um ataque nuclear devastador, servindo como uma poderosa ferramenta de dissuasão. Além da capacidade nuclear, bombardeiros são extremamente versáteis. Eles podem ser usados para bombardeios convencionais, suporte aéreo aproximado, interdição aérea e missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Toda essa flexibilidade permite que os militares ajustem as suas táticas conforme o necessário. Os Estados Unidos têm uma longa tradição de desenvolvimento de bombardeiros estratégicos. Desde a Segunda Guerra Mundial, com o B-29, até os dias de hoje com o B-2 Spirit, a necessidade de projetar poder globalmente e manter uma dissuasão nuclear robusta sempre guiou a estratégia norte-americana. Os Estados Unidos possuem uma frota diversificada de bombardeiros, cada um com as suas próprias capacidades e propósitos específicos. O B-52 Stratofortress, introduzido nos anos 50, ainda em operação devido à sua adaptabilidade. O B-1B Lancer, desenvolvido durante a Guerra Fria para penetração em alta velocidade. O B-2 Spirit, um bombardeiro furtivo que pode evadir radares e realizar ataques bastante profundos. B-21 Raider, a próxima geração de bombardeiros furtivos, atualmente em fase final de desenvolvimento. Os Estados Unidos focam em tecnologias furtivas, capacidade de penetração em defesas aéreas avançadas e versatilidade em missões. A integração de sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento é crucial para essas operações. A indústria de defesa dos Estados Unidos é muito robusta, com empresas como Northrop Grumman, Boeing e Lockheed Martin na linha de frente do desenvolvimento, com altos investimentos sustentando esses programas de muito longo prazo. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao vídeo, a Rússia e anteriormente a União Soviética sempre considerou crucial manter uma grande capacidade de bombardeio estratégico. Competir com os Estados Unidos e assegurar a sua influência global foram sempre grandes prioridades. Os principais bombardeiros russos incluem o T-95 Bear, introduzido nos anos 50 e ainda em operação,
o Tu-160 Blackjack, o maior bombardeiro supersônico do mundo, introduzido nos anos 80. E o PAC-DA, um bombardeiro furtivo de nova geração, ainda em fase inicial de desenvolvimento, focado na tecnologia stealth. A Rússia combina capacidades de longo alcance com tecnologias furtivas, embora menos avançadas que as dos Estados Unidos, tornando muito comum a prática de atualizar modelos antigos com novas e mais avançadas tecnologias. Apesar dos desafios econômicos, a indústria de defesa russa continua desenvolvendo capacidades avançadas graças a investimentos estratégicos e um grande apoio governamental. A China tem aumentado significativamente o seu investimento militar nas últimas décadas. A projeção de poder regional e também global, além da dissuasão nuclear, são grandes prioridades para Pequim. Os principais bombardeiros chineses incluem o H-6, baseado no Tu-16 soviético, continuamente atualizado, e o H-20, um bombardeiro furtivo de nova geração em fase inicial de desenvolvimento, similar em aparência ao B-2 Spirit. A China vem focando em tecnologias furtivas, aumento de alcance e capacidade de carga útil, com o H-20 sendo um exemplo da sua ambição em criar uma força aérea estratégica avançada. A indústria de defesa chinesa está crescendo rapidamente, com empresas como a Avic liderando o desenvolvimento nesse setor, com o crescimento econômico chinês permitindo investimentos significativos nessa área. Mas por que alguns países optam por não investir em bombardeiros estratégicos? Um dos principais motivos é o custo. Desenvolver, construir e manter esses aviões é extremamente caro, algo que só economias muito fortes podem sustentar. Além disso, as necessidades estratégicas variam muito, com países mais focados na defesa territorial preferindo investir em caças e defesas antiaéreas, que são mais adequadas para a proteção das suas fronteiras. Muitos países também dependem de alianças militares como a OTAN, com esses países confiando nos bombardeiros de aliados como os Estados Unidos, levando-os a direcionarem os seus recursos em outras áreas de defesa. E alguns países optam por investir em tecnologias emergentes como drones, inteligência artificial e guerra cibernética, que podem oferecer um melhor custo-benefício e se alinhar melhor às suas prioridades operacionais. Os Estados Unidos, Rússia e China têm várias semelhanças em suas estratégias de desenvolvimento de bombardeiros, como, por exemplo, o foco em tecnologias furtivas, capacidades de longo alcance e dissuasão nuclear. No entanto, existem divergências importantes, começando pela capacidade econômica e industrial, onde os Estados Unidos lideram, seguidos pela China em rápido crescimento, com a Rússia enfrentando vários desafios. Na abordagem tecnológica, os Estados Unidos são pioneiros na tecnologia furtiva, a Rússia atualiza modelos antigos e a China desenvolve novas plataformas baseadas em tecnologias adquiridas e internas. Na área dos objetivos estratégicos, os Estados Unidos buscam a projeção a nível global. A Rússia foca na dissuasão regional e a China expande as suas capacidades para se afirmar como grande potência regional. Mas no final, o objetivo é sempre o mesmo: projetar poder a longas distâncias e aumentar as suas capacidades de dissuasão nuclear em um mundo cada vez mais em risco de mergulhar em um conflito global.